E essa última parte é cinética. A gente vai falar um pouquinho de cinética, um pouquinho de equilíbrio. O primeiro exercício, se eu não me engano, é o 30. Então, abre aí, eu nem sei qual que é. Fala aí, David, você que está com a apostila na mão, qual que é a página aí? Calma aí que eu vou procurar também. Eu nem olhei a página, gente. Mas abre aí na 30. Letícia não deu a honra da sua presença aqui com a gente, né? O David nem vai poder zoar ela. Gente, se alguém mais tiver com a apostila e achar já antes, pode me contar lá também, né? Não tem problema. Achei. É, Achou, 223. página 223. É. Então, nós vamos falar um pouquinho de cinética, um pouquinho de equilíbrio, e aí a gente vai para os exercícios, tá? Vamos agilizar o processo, porque senão, hoje, se a gente ficar muito com resenha, a gente vai ter que ter aula lá no Natal, não vai ter muito jeito. 23, não, 24, né? Sábado é 24. 24 a gente vai ter que marcar uma aula extra para poder terminar os assuntos da nossa frente. Então, vamos lá. Quando a gente fala de cinética, a gente precisa saber basicamente três coisas. Como calcular uma velocidade média, como calcular a velocidade instantânea e os fatores que influenciam a velocidade. Então, são basicamente três tópicos que a gente precisa para definir lá o estudo da cinética da velocidade. Primeiro, então, velocidade média. A velocidade média é calculada a partir do módulo da variação de quantidade em função da variação do tempo. Bom, o tempo só vai para frente, então a gente nem precisa pôr módulo, né? Porque a variação do tempo sempre vai ser positiva. O tempo no final sempre vai ser maior do que o tempo no início. Então, se ele não falar nada, o menor tempo é o que começou, o maior tempo é o que terminou, né? Então, pelo amor de Deus, isso, né? Vocês já estão mais do que acostumados e mais do que sabidos. A quantidade é um valor absoluto. O que significa a quantidade ser um valor absoluto? Ela não cabe valores negativos. Então, a quantidade é sempre em módulo. Ô David, você já liberou a gravação, né? Muito bem. Professor, faz tempo. Você tá falando com o melhor co-host, né, professor? Que menino, então tá bom. Eu bati o olho ali e falei, será que tá gravando? Daí eu vi a bolinha piscando e falei, maravilha. Quando a gente fala, então, da velocidade média, ela é a variação da quantidade em módulo, por ser uma unidade absoluta, por não admitir valores negativos. Então, eu não posso falar menos 5 mols, porque não faz sentido menos 5 mols. Eu até posso calcular o delta, e se esse delta sair negativo, ele indica o quê? Consumo. Eu travei, gente? Professor, pra mim só a câmera tá travando um pouquinho, só que eu não sei se, tipo, é minha internet ou não. Mas de Então resto tá normal. eu olhei ali, eu fiquei travado também na minha câmera. Então deve ser a minha internet que não está lá aquelas coisas, gente. Bom, se vocês não escutarem bem, se eu travar alguma coisa importante, me avisem, tá? Enquanto é só imagem, o som tá indo bem, então o som não tá travando. O som e a escrita, pelo menos, tá normal pra mim. Então maravilha. Se travar o som, me avisa, eu repito, tá bom, gente? Se for só imagem, eu tenho percebido que toda vez que eu ligo para gravar, principalmente em nuvem, tá acontecendo isso. Eu acho que minha banda aqui não tá lá essas coisas,
Então, ele deve ter que mandar a imagem para vocês e a imagem para a nuvem para gravar. Então, ele tipo, gasta 2 vezes a banda da minha internet e não está indo lá aquelas coisas. Cai uma árvore em cima da linha aqui da fibra. Então, pode ser que deve ter zoado e não está lá aquelas coisas na minha internet, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Se travar, avisa, hein? Manda principalmente no chat e aí eu recapitulo com vocês. Bom, então quando a gente tem então variação de quantidade, se a variação de quantidade for negativa, indica consumo. Se a variação de quantidade for maior do que zero, significa formação. Mas para velocidade, então, lembra que a gente sempre vai usar em módulo. Então, a velocidade sempre vai ser positiva. Tá ok? Como a gente trabalha com velocidade, variação de quantidade, a gente pode dizer o seguinte. Como a velocidade depende da quantidade, podemos dizer que a velocidade também é uma grandeza estequiométrica. Então, o que significa ser uma grandeza estequiométrica? Ela obedece o cálculo estequiométrico. Ela obedece às proporções estequiométricas. Então, sei lá, quando eu tenho uma reação qualquer, 2A mais 3B virando 2C, estou inventando aqui, hein, gente, uma reação qualquer. 2A mais 3B virando 2C, a velocidade média de A dividido por 2 vai ser igual à velocidade média do B dividido por 3, que vai ser igual à velocidade média do C dividido por 2. Isso a gente chama de velocidade média da reação. Então, toda vez que eu tiver uma equação, eu posso fazer uma proporção estequiométrica não só com as quantidades, mas também com as velocidades. Então, a velocidade média de A dividido por 2 é igual à velocidade média do B dividido por 3 e a velocidade média do C dividido por 2. Lembra sempre, gente, que isso aqui, ó, 2, 3, 2 é em mol. Então, essa velocidade média tem que estar escrita em função do mol, porque o 2, 3, 2 é em mol. Ah, mas eu não posso trabalhar com gramas? Lógico que pode. Só que aí você vai ter que transformar esse 2 mols, esse 3 mols, para massa molar. Então, se você quisesse trabalhar com gramas, o que acontece? Se você quisesse trabalhar com grama aqui, você tinha que multiplicar pela massa molar. Aqui embaixo. Posso trabalhar com grama? Claro. Mas, para trabalhar com grama, você não pode dividir por mol. Você não pode dividir por 2, por 3, por 2. Você vai ter que dividir por 2 vezes a sua massa molar, aquela massa que você acha na tabela periódica. Dividir por 3 vezes a massa molar, aquela massa que você acha na tabela periódica. Tá bom? Tranquilo isso? Beleza? Em física, a gente é mais criterioso com o tempo. Ah, o tempo tem que ser em segundos, por causa do sistema internacional.
Ah, pode até ser em horas, mas aí você tem que transformar. Gente, qual unidade de tempo na química a gente vai usar? Qualquer uma. É normal aparecer em segundos? É, mas pode aparecer em minutos, pode aparecer em horas, pode aparecer em dias. Então, gente, desencana com esse negócio do tempo. Qual tempo você vai usar? O tempo que o enunciado te deu. Então, se o tempo dado lá em segundos, use em segundos. O tempo dado em minutos, usa minutos. O tempo dado é em horas, dias, meses, tanto faz. A unidade de tempo que ele usar, você usa a unidade de tempo que ele está te dando. Tranquilo? A gente vai encanar muito, muito pouco com a questão do tempo. Olha lá, falei que a gente precisava saber de 3 coisas, 3 coluninhas. Olha que maravilha. Fatores que influenciam a velocidade. Como que uma reação química acontece? Vocês lembram como que acontece uma reação química? Eu preciso de choque das moléculas. Então, as moléculas precisam ficar se chocando para que você tenha rearranjo da matéria e, com esse rearranjo da matéria, você consiga, então, realizar a reação química. A reorganização dos átomos na molécula vai promover, então, a reação química. Tranquilo isso? Beleza? Lembrou desse negócio? Então, quando a gente fala de reação química, eu preciso de choques para que essa reação química aconteça, para que a gente tenha o rearranjo das moléculas. Então, os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química são fatores que vão influenciar nesse choque, nessa reorganização de átomos. Existem 3 fatores que simplesmente atuam exatamente do mesmo jeito. São temperatura, superfície de contato e concentração. Todos esses caras atuam do mesmo jeito. Se eu aumentar a temperatura, se eu aumentar a superfície de contato, se eu aumentar a concentração, eu vou aumentar a quantidade olha lá, 10%, né? Vai ferrar o bagulho aí. Vamos ver se a gente aguenta. Acabou de vir um aviso aqui, ó. Modo pouca energia. Ferrou. 9% aqui agora, ó. Vamos rezar, gente. Senão eu vou ter que voltar para minha lozinha, hein? Ó, sei lá quanto tempo eu não abro minha lozinha. Vou ter que voltar para a lozinha se acabar a bateria. Mas vamos lá. Vamos rezar para dar tempo. Então, esses 3 fatores, eles atuam exatamente do mesmo jeito. O que é a temperatura? A temperatura é o grau de agitação das moléculas. É o quanto que as moléculas estão agitadas. Quanto mais agitadas as moléculas, maior o movimento dessas moléculas, maior a chance de choque. Então, se eu tenho uma molécula que está muito agitada, eu tenho mais chance dela se chocar com uma outra molécula, mais chance da reação acontecer. O que é superfície de contato? É a área de contato entre um reagente e o outro. Normalmente, superfície de contato a gente estuda para sólidos e líquidos.
Gases tendem a se espalhar de forma homogênea no recipiente onde ele está contido. Então, gases têm a superfície de contato total. Qual é o contato de um gás com outro gás? O volume todo do recipiente onde ele está contido. Mas quando a gente fala de sólidos e líquidos, quanto mais particulado estiver o meu material, maior a sua superfície de contato. Então, por exemplo, nos carros, quando a gente tem lá a injeção de combustível, o bico que injeta combustível no motor, ele borrifa o combustível. Então, é como se fosse aqueles sprays que vocês têm de borrifar as coisas. É a mesma coisa. Então, ele borrifa, então sai aberto, né? Esse jato vai espalhar, as gotículas vão estar mais separadas. Para quê? Para que esse combustível tenha um maior contato com a estrutura lá, o oxigênio, o cilindro como um todo, e tenha mais chance de reação. Calma aí, gente, deixa eu dar bronca nas minhas cachorras. Vocês viram que eu fiz até cara de bravo, né? Elas estão escutando a voz da Tamira lá dentro e ficam chorando na janela do quarto da Tamira para a Tamira abrir a porta para elas, que elas dormem aqui fora, né? E aí elas ficam chorando. Escuta a voz da Tamira, elas ficam chorando. Então, quando a gente quer queimar um sólido ou um líquido, o ideal é que ele tenha o máximo de contato possível com o oxigênio do ar, que é o nosso comburente. Então, ele vai borrifar para melhorar isso. Quando você fala, o bico de injeção do carro está entupido, às vezes ele nem está entupido. O combustível está entrando lá. Só que tem alguma sujeirinha e que não deixa ele sair borrifado. Então, sai um jato de combustível. Gente, um jato de combustível é muito mais difícil de queimar do que ele borrifado. Um teste você pode fazer em casa. Agora, todo mundo deve ter um spray com álcool 70%, né? Por causa da pandemia, todo mundo tem lá um borrifadorzinho de álcool 70% para higienizar as coisas. Eu sempre faço isso, né? Desde criança sou incendiário, então eu vou fazer um churrasco, eu acendo o fogo lá da churrasqueira e aí eu pego o álcool 70% e fico brincando. Então, se você borrifar ele espalhado, você vai ver que vai fazer uma bola de fogo e apaga rapidamente, porque todo o álcool vai ser consumido rapidamente. Agora, se você faz um jatinho, esse jatinho vai lá direto no carvão, aí ele vai pegar fogo, mas não vai ser uma bola de fogo que nem o outro. Só vai pegar fogo localizado. E se você observar, você vai ver que tem alguma coisa de álcool líquido ainda na superfície do carvão queimando. Porque, como ele foi um jato, ele vai demorar mais tempo para sofrer a combustão. E a última é a concentração. Gente, concentração é a quantidade pelo espaço. Então, se eu tenho mais reagente no mesmo espaço, tem mais chance dele se chocar com outro reagente. Então, quanto maior a concentração, também maior a velocidade de reação. São 4 fatores que influenciam a velocidade. Aqui eu só mostrei 3. Porque um outro, o último fator, o catalisador, não catalisados. O catalisador, ele age de uma forma diferente. Como que funciona o catalisador? O catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação. Ele vai melhorar o caminho de reação. Então, se a gente pensar numa reação, se a gente pegar a energia que eu preciso para uma reação acontecer e o tempo que isso vai acontecer, eu posso dizer que a reação ela sempre acontece do mesmo jeito. Eu vou ter um reagente, ele vai absorver energia e depois ele vai liberar energia para formar o produto. Por que ele absorve e depois libera energia? Ele vai absorver energia para quebrar as ligações. Então, toda vez que a gente quebra uma reação, é um processo endotérmico, absorve energia. Então, para quebrar a ligação, eu absorvi energia.
E depois que essa reação aconteceu, ela vai ser formada, eu vou liberar a energia. Então, eu tenho uma curva endotérmica e depois um processo exotérmico. O ponto mais alto aqui, ó, é chamado de complexo ativado. E a energia do reagente até o ponto mais alto, a gente chama de energia de ativação. É a energia que eu preciso para chegar no complexo ativado. O que o catalisador faz? O catalisador, ele descobre um caminho novo, diminuindo a energia de ativação. Então, eu tenho um processo novo. Quando eu tenho um catalisador, eu tenho um processo novo. O reagente é o mesmo, o produto é o mesmo, mas o processo gasta menos energia. Como o processo gasta menos energia, eu tenho uma energia de ativação menor e o processo fica mais rápido. Vai dormir. Professor, Oi. então a energia de ativação é do ponto do reagente até o complexo ativado, né? Não é tipo do eixo zero até Não, o... isso mesmo. Ele depende do reagente. Então, eu estou partindo de alguma coisa. É que, às vezes, você tem reagentes com entalpia zero. A gente chama isso de reações de formação. Então, seus reagentes não têm energia, não têm entalpia. O valor da entalpia deles é zero. Então, aí vai coincidir, né, de partir do zero. Mas é uma coincidência para as reações de formação. É sempre do reagente até o ponto mais alto. Professor, então, tipo, estabelecendo valores numéricos, só para ver se ficou claro mesmo. Ali, então, supondo que no complexo ativado, nível de energia é 40 e ali nos reagentes é 20. A energia de ativação vai ser 20 ou vai ser 40? Isso é da 40 para o 20, vai ser 20. Então, essa energia de ativação aqui é 20. Aí, sei lá, aqui é 25. Então, aqui vai ser 5. Então, Entendi, entendi. graças ao catalisador, eu precisei de 15 joules a menos por mol de reagentes para essa reação acontecer. Beleza? Beleza, valeu, professor. Obrigadão. Nada, imagina que é isso. Vamos criar uma página nova para a gente falar de equilíbrio, daí a gente vai para os exercícios, hein? Vamos rezar. Estamos em 8%. Estou fazendo aqui uma média que a cada 6 minutos cai 1%. Então, 8 vezes 6 a gente tem... Ixi, tá suave. Tem 48 minutos ainda. Vai sobrar 1 minuto. Olha que beleza. Já caiu 1% já, só porque você falou isso. Já caiu 1% aqui. Então, ferrou, meu. Meu Deus. Vamos lá. Professor, tá sem o carregador? Não, ele tá no cabo, ó. Ele tá ligado no cabo, ó. Mas é como ele está em uso, a energia é menor, né? Assim, o saldo energético é menor. Não, tinha que colocar com a fontezinha direto na tomada. Porque Ah, a hora que der 5%, ele despenca de uma forma, é? não dá Ah, tempo de fazer quase nada. então, gente, ó, vamos mudar a dinâmica, então. Faz o 30 e o 33. Eu já volto. Vou correr pegar o bagulho da tomada e vou ligar ele na tomada. O 30 e o 33 são sobre cinética. Faz aí. Já volto. 5 segundos. Não, mentira. Eu tenho que correr até a sala.
Cortei, hein? Calma aí, que ele estava compartilhado por cabo. Já vou compartilhar com Wi-Fi. Aí. Olá, voltemos. Ana, vamos rezar para dar certo agora, hein? Para aumentar em vez de diminuir esse negócio. Se chegar no 8, eu já estou feliz, porque daí significa que está crescendo, não caindo. Ah, mas tranquilo, se tiver com a fonte, vai só aumentar. Ou então manter. Cair não cai. Cair não cai, então beleza. Mas bem pensado, hein, Ana? O computador deve fornecer uma corrente muito menor do que o carregadorzinho, né? Agora, vamos lá. Gente, olha, o 30 parece difícil. Parece. É do ITA. Você fala, caramba, meu. Mas, ó, é bem de boa. A reação entre os íons brometo e bromato em meio aquoso e ácido pode ser representada pela seguinte equação química balanceada. Ele já deu a equação química balanceada. O ITA estava muito bonzinho nessa reação aí. Sabendo que a velocidade de desaparecimento dos íons bromato, quem que são os íons bromato? Íon bromato. Ó, brometo vai ser do bromídrico, né? Então, toda vez que a gente termina em eto, ele vem do hídrico, que é o que não tem oxigênio. Bromato vem do brômico. Ah, mas nem conheço o brômico. Tem que ter oxigênio, gente. Então, você tem dois BRs aqui. Um íon com e um sem oxigênio. O bromato é o com oxigênio. Tá bom? Porque o bromídrico, brometo, né, que vem do bromídrico, seria o sem oxigênio. Assinale a alternativa que representa o valor correto para a velocidade de aparecimento de bromo 2. Então, o aparecimento do bromo 2. Qual é a proporção aqui, ó? A proporção aqui vai ser de 1 para 3. Então, eu posso dizer que a velocidade média para o brometo dividido por 1 é igual à velocidade média. Opa, esqueci o M. Para o bromo dividido por 3. Então, ele quer a velocidade média do bromo, é só eu pegar o brometo que ele já me deu e multiplicar por 3. Gente, olha que difícil esse exercício do ITA, né? Pegar um dado do enunciado e multiplicar por 3. Então, a velocidade média do bromo é 3 vezes 5,63 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 3 dá 9, 6 vezes 3 dá 18, vai 1, 15, 16,89. Gente, 16,89 vezes 10 a menos 6. Não tem aí, mas você põe em notação científica. Anda uma vírgula para esquerda. Ixi, tem bate-papo e eu não vi, gente. Olha lá, caiu. Meu Deus, ó, foi para 6%. Por que estavam deixando você sonhar, Samuel? Ferrou, hein?
Ó, 1,689 vezes 10 a... Ó, andamos aqui para a esquerda, tem que aumentar o número. Para a direita diminui, para a esquerda aumenta. Então, andando para a esquerda, vai ficar 1,689 vezes 10 a menos 5. 1,69 vezes 10 a menos 5. Letra A. Só porque é fácil, o ITA, né? Estamos deixando. Tem que criar sonhos. Tem que criar sonhos. Gente, o exercício 33, ele vai dar um experimento e vai falar da velocidade instantânea, ou da lei das velocidades. Que é aquela V é igual a K vezes a concentração do reagente A vezes a concentração do reagente B. Que a gente chama de velocidade instantânea. Essa é a ideia do ITA. Para ninguém sair da prova zerado. Então, tem uma questão fácil de cada matéria, uma de química, uma de física, uma de matemática, só para você não passar vergonha e zerar. Aí, depois, as outras 14 não são nada disso. Tem 15 questões por matéria. Uma é fácil, as outras 14 você chora para fazer qualquer uma delas. Mas sempre tem uma fácil por ano. Essa lei das velocidades vai ter expoentes. Esses expoentes podem ser determinados de 3 formas. Se a reação for elementar, as outras você nem faz, a maioria não. A maioria você só pula. Nada, meu. Quanto mais velho o ITA, mais difícil eram as questões. O ITA é um dos poucos vestibulares que vem facilitando ao longo do tempo. O ITA vem ficando cada vez mais fácil, pensando nos outros, né, que normalmente não facilita. Ele vai mudando, mas não fica mais fácil. O ITA, ele vem caindo de nível, gente. Acreditem ou não, o ITA é mais fácil hoje do que era antigamente. Esses expoentes, a gente tem 3 jeitos de definir ele. Se a reação for elementar, ó que bonito, travei de olho fechado, sempre, né? De olho fechado e boca aberta. Se a reação for elementar, os expoentes, os valores... Então, antes era impossível, agora só é difícil. É tipo isso, André, é tipo isso. Ainda continua impossível. Antes era muito impossível, agora é só um pouco impossível. Vamos dizer assim. Menos difícil... o ITA mas é bizarro. Vai ser ótimo. Vai ficar... a foto de capa do meu vídeo no YouTube, com certeza vai ser um negócio meio... Eu sempre, né? A Tamira, toda a foto de capa dela, ela é rindo, assim, plena, com o cabelinho todo arrumadinho. A minha é a boca aberta, o olho fechado, meio piscando, meio fazendo careta. Mas não tem problema. Eu sei que é o Rubão que escolhe a foto de capa. Eu sei. Eu sei que ele tem preferências. Mas não tem problema. Eu aceito bem isso. Então, vamos lá. Esses expoentes, então, vão ser determinados a partir de 3 formas. Reação elementar, o valor aqui é o expoente. Então, se eu tivesse que fazer o expoente para a reação elementar, aqui ia ser 3 e aqui ia ser 2. Se a reação acontece em etapas, eu vou considerar a etapa lenta como se fosse elementar. Então, eu vou pensar que a etapa lenta é a reação elementar. E aí eu vou pegar os valores da etapa lenta, eu vou pegar os valores estequiométricos aqui. E o terceiro jeito, que é o normalmente que eles cobram, você determina o expoente de forma experimental.
Então, para eu achar o expoente de A, para eu achar, né, como que é o expoente do A aqui, eu vou pegar o B constante para eu ver a variação de A. Aqui eu multipliquei o A por 2 e a velocidade eu multipliquei por 4. Escreve 4 na base 2, é 2 ao quadrado. Então, o expoente aqui vai ser 2. Então, eu posso dizer que a velocidade dessa reação depende de uma constante vezes a concentração de A elevado ao quadrado. Determinei isso experimentalmente. Quando a quantidade de A foi dobrada, a velocidade foi quadruplicada. Então, o que eu faço com A, eu tenho que fazer com a velocidade elevado ao quadrado. Beleza? Suave? A gente viu isso há pouco tempo, né? Então, é uma revisão menos... Faz menos tempo que você tem que revisar isso. Ah, para descobrir o expoente do B. Bom, vamos lá. Para descobrir o expoente do B, o A tem que ficar constante. E aí o B, ó, de 5 para 10 eu multipliquei por 2. De 20 para 20 eu multipliquei por 1. Ah, então escreve 1 na base 2. É 2 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, a concentração de B para a velocidade vai estar elevado a 0. Então, a lei da velocidade vai ser qualquer coisa elevada a 0 dá 1, né, gente? Então, a lei da velocidade vai ser K vezes a concentração de A ao quadrado. Essa é a lei da velocidade que eu determinei experimentalmente. Então, a reação elementar... Professor, Não. Oi? rapidinho então. Eu não posso sair direto pegando a atomicidade e já colocando como expoentes, né? Pode dar errado, né? Como deu Sim, agora. vai dar errado toda vez que não for elementar. Então, essa reação elementar não é elementar. Por quê? Porque os expoentes não batem com o balanceamento, não batem com o valor estequiométrico. Então, não é elementar. Certo? Certo, valeu, professor. A expressão da velocidade é V igual a... Não, ó, se fosse assim, ela seria elementar, né? Está errado também. A expressão da velocidade é o A ao quadrado B elevado a zero. Verdade, o 3 está certo. 1 e 2, 3. 3 está certo. Agora vamos ver. Ou 4 ou 4 e o 5 estão certos. Então a gente já sabe que o 4 está certo, né? Ó. Dobrando-se a concentração de B, o valor da velocidade da reação não se altera. Porque você vai dobrar o negócio que está elevado a zero, vai continuar 1, não vai mudar nada. Tá certinho, perfeito. A ordem da reação em relação a B é 0. 0, não 1. Então, o 5 está errado. Ficamos com a letra D de demônio. Beleza? Beleza, beleza. Maravilha, então. Vou criar uma página nova aqui agora, então, porque a página de trás já ficou, né? Agora vamos falar de equilíbrio. O que a gente precisa saber de equilíbrio? Não sei se vai dar tempo, hein? Vamos lá. Equilíbrio. Eu tenho que ter reação reversível. Velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Então, o reagente virando produto tem que acontecer com a mesma velocidade que o produto vira reagente na reação reversível. E as quantidades
tem que permanecer constante para ser um equilíbrio. Então, se eu pensar aqui num gráfico de quantidade em função do tempo, a quantidade de produto vai aumentar ao longo do tempo. Isso, André, é assim que a gente prova que a reação é elementar. Os expoentes determinados de forma experimental batem com o coeficiente estequiométrico. Perfeito. Então, o expoente igual ao coeficiente estequiométrico está provado que é elementar. Se deu diferente, a gente provou que não é elementar. E o reagente diminuindo. Quando a quantidade do produto e a quantidade do reagente permanecerem constantes, eu tenho meu equilíbrio. Certo? Então, quando a quantidade dos reagentes e produtos forem constantes, eu tenho o meu equilíbrio. Para a gente medir a constante de equilíbrio, a gente vai calcular sempre a concentração dos produtos em função da concentração dos reagentes. Normalmente, para a gente fazer isso, a gente monta aquela tabelinha. O que a gente tinha no início, o que aconteceu ao longo da reação, para chegar no equilíbrio. Lembrando sempre que a reação é estequiométrica. Ela obedece o balanceamento, sendo, sei lá, 2A mais 1B virando 2C, então a proporção aqui vai ser de 2 para 1 para 2. O que está no início não precisa obedecer o balanceamento, o que sobra no equilíbrio não precisa obedecer o balanceamento, a única linha que obedece à proporção estequiométrica é a linha da reação. Beleza? Tranquilo isso? Tranquilo, tranquilo. Maravilha. E a última coisa, hein? E aí a gente vai para os outros exercícios. Deslocamento do equilíbrio. Princípios de Le Chatelier, lembra? Três coisas vão variar o equilíbrio. Uma delas, concentração. Aumentar a concentração desloca para o lado oposto. Então, se eu aumentar a quantidade de reagente, desloca para o produto. Se eu aumentar a quantidade de produto, desloca para o reagente. Então, toda vez que eu aumentar a concentração, desloca para o outro lado. Aumentei a concentração de produto, vou deslocar a reação para o reagente.
Aumentei a concentração de reagente, vou deslocar para o produto. Bom, diminuir a concentração, desloca para o mesmo lado. Então, se eu diminuir a concentração de reagentes, vai deslocar para o próprio reagente. Se eu diminuir a concentração de produtos, vai deslocar para o próprio produto. Beleza? Temperatura. Se a gente aumentar a temperatura, vai deslocar lado endotérmico. E se eu diminuir a temperatura, vai deslocar pro exotérmico. Vou fazer aqui, ó, um asterisco na temperatura. Nossa, ficou asterisco aqui de jeito nenhum, né? Olha, parece um Y com um traço. Se o valor do K aumentar, é porque deslocou para o produto. A temperatura é a única das três, o único dos três fatores que a gente vai estudar agora que pode deslocar o equilíbrio e variar o valor da constante. Tanto que toda vez que a gente te dá uma constante de equilíbrio, a gente te dá uma constante associada a uma temperatura. Ah, a constante de equilíbrio a 25 graus Celsius é tanto, a constante de equilíbrio a 100 graus Celsius é tanto. Então, toda vez que eu mudar a temperatura, eu também mudo o valor da constante. Se o valor da constante aumenta, é porque a gente deslocou para o produto. Se o valor diminui, deslocou para o reagente. Então, eu vou observar o valor da constante. Ah, eu aumentei a temperatura e aumentou o valor da constante. Ah, então o produto é endotérmico. Porque se eu aumento a temperatura, eu não desloco para o endotérmico. Se eu aumentei a temperatura e aumentei a constante, então significa que o produto é a reação endotérmica. Ah, eu aumentei a temperatura e diminuiu a constante. Ah, então o processo endotérmico é a formação do reagente, porque eu estou deslocando para o reagente para diminuir a constante. Então, só com a variação do valor da constante, eu consigo dizer se é endotérmico ou exotérmico. Beleza? Professor, você consegue dar um exemplo escrito, um prático, porque eu acho que eu não peguei muito bem, não. Vai ter um exercício com isso, David. A gente já faz no exercício. Tá bom? Deixa eu ver. É o Tá. exercício. Ah, é o próximo, é o 37. Já faço nele. Tá bom? E ó, a última. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui, ó. Adoro gambiarras. Pressão. Se eu aumentar a pressão, desloca para o lado com menos partículas. Nossa, ficou horrível, né?
E se você diminuir a pressão, você desloca para o lado com mais partículas Então, numa reação, eu tenho 3 mols de gases no reagente e eu tenho 5 mols de gases no produto, aumentar a pressão vai para o reagente, para onde tem menos partículas gasosas. Então, sei lá, aqui, ó, finge que o A, B e o C são gases. Aqui, ó, o A e o B tem 3 partículas gasosas e o C só tem 2 partículas gasosas. Então, se eu aumentar a pressão, vai para onde tem menos gás. Vai para o produto que só tem 2 partículas gasosas. Se eu diminuir a pressão, vai para onde tem mais gás. Vai para os reagentes, onde eu tenho mais partículas gasosas. Aí, se eu não tiver gás na reação, a pressão não influencia o equilíbrio de uma reação onde não tenha gases. Aí, se eu tenho 2 partículas gasosas no reagente e 2 no produto, a pressão também não influencia. Então, se a quantidade de gases é igual, a pressão também não influencia. Beleza? Ficou gambiarrento aqui, né? Mas foi. É que eu queria ficar tudo numa página só, não queria criar 2 páginas. Maravilha? Então, vamos lá. Ó, vamos ver o que o David perguntou lá, influência da constante na temperatura. A produção de alimentos para a população mundial necessita de quantidades de fertilizantes em grande escala, sendo que muitos deles se podem obter a partir do amoníaco. Fritz Haber, na procura de solução para a otimização do processo, descobre o efeito do ferro como catalisador, baixando a energia de ativação da reação. Então, o ferro atua como catalisador nesse processo. Carl Bosch, engenheiro químico e colega de Haber, trabalhando nos limites de tecnologia no início do século XX, desenha o processo industrial catalítico de alta pressão e alta temperatura, ainda hoje utilizado como único meio de produção de amoníaco e conhecido como processo Haber-Bosch. Controlar as condições que afetam os diferentes equilíbrios que constituem o processo de formação destes e outros produtos, otimizando sua rentabilidade, é um dos objetivos da ciência química e de tecnologia para o desenvolvimento social. Gente, se você conseguir formar um processo mais eficaz que o Haber-Bosch, pode ter certeza que você será uma pessoa bilionária. Gente, quase 80% de todo o ácido nítrico utilizado no mundo é utilizado para a produção de fertilizantes. E, basicamente, todo o ácido nítrico que a gente tem no mundo é a partir da oxidação desse amoníaco, produzido no processo Haber-Bosch. Você produz bilhões de toneladas de ácido nítrico por ano, e desses bilhões de toneladas, você usa mais de 80% para a produção de fertilizante. Descobrir o processo mais eficaz que o Haber-Bosch para produzir amoníaco, está bilionário, pode ter certeza absoluta disso. Considere a reação de formação da amônia, N2 e H2, virando NH3, e o gráfico que mostra a influência conjunta da pressão e da temperatura no seu rendimento. A análise do gráfico permite concluir corretamente que a reação de formação da amônia é endotérmica. Vamos lá, ó. Como que eu vou dizer se é endotérmica ou exotérmica? Olha para 2 gráficos. A 200 graus Celsius, dependendo da pressão, vamos pegar uma pressão de 1000 aqui, ó. O rendimento é quase de 100%, tá vendo? Ó? Beira 100%. Quando você pega 500 graus, 600 graus Celsius, esse rendimento, a porcentagem de amônia no equilíbrio é, ó, pequenininha. O que eu posso dizer aqui? Quando eu aumento a temperatura, diminui a quantidade
de produto. Vocês conseguem enxergar isso no gráfico? Quando a gente aumenta a temperatura, diminui a quantidade de produto? Tudo bem? Bom, se eu estou diminuindo a quantidade de produto, eu vou diminuir também o valor da constante de equilíbrio. Porque eu tenho menos produto. Tudo bem? A partir da mesma quantidade de reagente. Então, a constante vai ser um valor menor. Então, eu posso dizer que nesse processo, N2 mais 3 de H2, 3 de H2, formando 2 de NH3, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, o lado do reagente é endotérmico. A formação do produto vai ser exotérmica. Beleza, David? Conseguiu enxergar, então, como que a temperatura varia constante e indica para a gente qual lado é endotérmico e exotérmico? Entendi. Então, tipo, variando... só uma coisa que eu não entendi, professor. Tipo, as outras, por exemplo, a pressão, ela também não influencia na quantidade de produtos, dependendo? Então, por que, tipo, não influencia diretamente na constante também? Então, é que daí ela vai variar tanto a quantidade de reagente quanto a quantidade de produto. E aí, no saldo, a constante fica com o mesmo valor, entendeu? Justo, entendi. Então, aqui a reação é endotérmica. Mentira. O rendimento da reação a 300 atm é maior do que a 600. Verdade, né? Quanto menor a temperatura, maior o rendimento. Então, já temos a letra B aí como resposta. A constante de equilíbrio não depende da temperatura. Mentira. A constante de equilíbrio é maior a 400 do que a 500. Verdade. Opa! É maior a 400 do que 500. 300 atms. É maior que 600 graus. Olha, seu professor, só viu os numerinhos 300, 600, falei que era verdade. É mentira essa, né, gente? Não dá para comparar pressão com temperatura, né? Mentira. Aqui, ó, por causa do ATM. Ó, o seu professor não lendo a unidade, errou, hein? Então tá certo a D. A reação de formação da amônia é favorecida pela diminuição da pressão. Gente, na verdade, ó, como aqui eu só tenho 2 volumes de gás e nos reagentes eu teria 4 volumes de gás, porque todo mundo é gasoso, né? Então, se eu aumentar a pressão, desloca para o reagente, não para o produto. Então, está errado a última, né? Não necessariamente, Samuel. A gente precisa determinar reação por reação. Então, nessa reação, como com o aumento da temperatura, ó, fui aumentando a temperatura e o rendimento, a quantidade de produto foi diminuindo, eu posso afirmar que o processo lá para o produto é exotérmico, mas nem sempre vai ser exotérmico. Vai ser exercício por exercício. A gente vai determinar isso exercício por exercício, tá bom? Então, aqui, ó, eu aumentei a temperatura, diminuiu a quantidade de produto, ó, porque eu vi, ó, o rendimento ir caindo, tá vendo? Então, nesse caso, o produto é exotérmico. Nesse caso, tá bom? Não é padrão. Não é sempre assim. Vamos fazer o 42? Eu nem perguntei, né? Posso mudar? Então, aqui a gente ficou com a letra D de demônio, certo? Pode mudar? Bom, hoje eu acho que nossa aula vai acabar antes por causa do tablet. Daí vocês fazem uma dedicatória. Vocês mandam a Tamira resolver o exercício 43, porque não vai dar tempo, porque o tablet vai acabar a bateria.
Então, quarta-feira ela tem que começar a aula resolvendo o meu 43, hein, gente? Não vou ensinar, vou deixar, vou ver qual é que é. Se ela acerta, sem dicas, hein? D de David, beleza. Pode ser, David. Agora vou mudar. D de David. A uma determinada temperatura, as substâncias HI, H2 e I2 estão no estado gasoso. A essa temperatura, o equilíbrio entre as três substâncias foi estudado em um recipiente fechado, partindo de uma mistura equimolar de H2 e I2. Então, a mesma quantidade de mols, 2 mols de cada, 3 mols de cada, 5 mols de cada. Experimento A. Ou somente HI no experimento B. Então, ó, ele partiu de uma quantidade igual de H2 e I2 no experimento A e 0 do HI. Ou de uma quantidade de HI no experimento B e 0 de H2 e I2. Gente, eu estou estudando o mesmo equilíbrio, a mesma reação. H2 e I2 se transformando em HI. Está na mesma temperatura. Então, a constante é a mesma. Então, a constante de equilíbrio aqui vai valer x. E a constante de equilíbrio aqui vai valer y. Só que elas vão ser... Então, elas vão ser numericamente iguais. Por quê? Porque eu estou partindo de quantidades equimolares do mesmo reagente, do mesmo produto, na mesma temperatura. Beleza? Pela análise dos dois gráficos, podemos concluir que no experimento A ocorre a diminuição da pressão total no interior do recipiente até que o equilíbrio seja atingido. Gente, é tudo gás. É tudo gás, certo? Então, ó, vou escrever a equação grande aqui. H2 gasoso mais I2 gasoso, formando 2 de HI gasoso. Então, no reagente, eu tenho 2 volumes de gás, porque é um do H2 e um do I2. E no produto eu também tenho 2 volumes. Então, não vai variar a pressão. Porque eu tenho 2 mols de gás no reagente, 2 mols de gases no produto. Desaparece 2 mols, forma 2 mols. Então, a pressão vai permanecer constante. E ela não vai influenciar o equilíbrio. Tudo bem? No experimento B, as concentrações da substância HI e H2, HI, H2 e I2 são iguais no instante T1. Aí, beleza, ó. Perfeito. Eu mostro o pontinho. As concentrações são iguais em T1. Ah, não, mas é no experimento A, ó. Não é no experimento B. É no experimento A. Tá errado. No experimento A, a velocidade de formação de HI aumenta com o tempo. Gente, ó, o HI eu tinha 0, né, ó, no experimento A. O HI no início eu tinha 0 e a quantidade dele vai aumentando. Se vai aumentando a quantidade, também vai aumentar a velocidade da reação. Então, no experimento A, a velocidade de formação, não. É a velocidade da reação do HI que vai aumentando. A formação do HI, a formação depende do H2 e I2, que diminuem ao longo do tempo. Então, diminui a velocidade de formação de HI. Se ele falasse que a velocidade de consumo de HI, aí estaria certo. Porque eu vou ter mais HI, então ele vai ser consumido mais rapidamente. Tudo bem? Beleza? Peraí, professor, então, tipo, quando ele fala formação de tal substância, ele tá falando da velocidade do reagente, é isso? Isso. Ah, tá. E por velocidade de consumo, ele está falando do produto. Tá, beleza, valeu. No experimento B, a quantidade de matéria em mols de HI aumenta até que o equilíbrio seja atingido. No B,
Ó, na reação B, o HI, ó, olha aqui o que está acontecendo com o HI, ó. Está diminuindo até que o equilíbrio seja atingido. Mentira! No experimento A, o valor da constante K1 é maior que 1. Ó, porque eu tenho mais produto do que reagente. Então, esse está certo. Letra E de eixo bom tinha que estar certo, né? Era o único. A gente tinha visto que todos os outros estavam errados, então esse tinha que estar certo. Beleza? Suave? Posso mudar? Pode? Gente, ainda temos 2%. Então, vamos aproveitar o milagre da multiplicação da bateria. Vamos fazer o último. 43. Foi o último que eu professor, separei. Samuel pediu para você repetir por que aí. Ó, no experimento A, o valor da constante é maior que 1. Olha lá, como que eu determino a constante de equilíbrio do A? Né, da reação A. Seria a concentração dos produtos pelos reagentes. Certo? Olha aqui, ó, o valor do HI é maior do que o H2 e o I2. Então, esse valor é o maior e esse valor é o menor. Dividindo um número grande por um número pequeno vai dar mais que 1. Eu não sei quanto que é, mas vai dar mais que 1. Beleza? Ah, nem tinha terminado de explicar e já tinha mandado um beleza. Então, tranquilo? Vamos para 43, hein, gente? 1%. 1%. Se cair, a gente faz na aula da Tamira. Ó, aqui é 2NO2 aqui, gente, ó, gasoso que é castanho. Desconfigurou a equação, tá bom? Então, tudo isso aqui que está aqui embaixo, ó, era lá em cima, tá? A conversão do tetróxido de dinitrogênio em dióxido de nitrogênio é representada pela seguinte equação. Em um experimento didático, um aluno determinou a constante de equilíbrio em função das pressões parciais desta reação, como ilustrada a tabela. Tabela da constante de equilíbrio Kp para a reação de dissociação do N2O4. Numa temperatura de 300 kelvins, o Kp é 1. 400 kelvins, 48. 500 kelvins, 1.700, né? Porque é 1,7 vezes 10 a terceira. Então, aqui eu posso falar que eu estou aumentando a temperatura e aumentando a constante de equilíbrio. Então, eu posso dizer que o produto é endotérmico. Com esse dado, eu consigo afirmar isso. Beleza? Certo, David? Chacoalha a cabeça aí. No relatório desse aluno sobre o experimento foram encontradas as seguintes afirmações. A 300 kelvins, a pressão parcial do N2O4 é igual à pressão parcial do NO2. Não, né? Bom. Ele escreveu isso. Aí ele está perguntando qual que é correto. Ó, a pressão parcial do N2O4 ser igual à pressão de NO2... Ó, não vai dar a constante 1. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho que elevar ao quadrado. Então, a pressão, quando eu falo que a constante de pressão é 1, a pressão do NO2 elevado ao quadrado é igual à pressão do N2O4. Então, a pressão do N2O4 tem que ser a pressão do NO2 elevado ao quadrado. Elas não vão ser iguais, né? Vai ser igual ao quadrado da outra, por causa da formulinha, né? Então, o item 1 está errado. Tudo bem? O quadrado da pressão do NO2, que seria igual à pressão do N2O4. A coloração dos gases N2O4 e NO2 em equilíbrio dentro de um balão imerso em água em ebulição
é mais escura que um balão imerso em banho de gelo. Gente, ó, o que eu posso dizer? Quanto maior a temperatura, mais produto eu tenho. Mais castanho vai ser o meu produto. Então, quanto maior a temperatura, para o item 2 isso aqui, né? Quanto maior a temperatura, mais castanho. Então, o item 2 está certo. Na água em ebulição, a 100 graus Celsius vai estar mais escuro do que a 0 graus Celsius. Quanto maior a temperatura, mais castanho ele vai estar. Quanto menor a temperatura, menos castanho ele vai estar. Beleza? Esse é o 1 e é falso. Agora vamos pensar no 3. Mantida a temperatura de 300 kelvins, ao diminuir o volume do balão em que os gases N2 e O2 se encontram em equilíbrio, obtém-se uma nova condição de equilíbrio, com Kp menor do que 1. Gente, mantida a temperatura, o Kp é sempre o mesmo. A única coisa que faz o Kp mudar é mudar a temperatura. Então, se eu mantiver a temperatura em 300 kelvins, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sempre vai ser mantido o valor do Kp. Tudo bem? Então, está errado. Por enquanto, só o 2 está certo. A reação de dissociação do N2O4 e NO2 é endotérmica. Perfeito, né? É endotérmica. A gente já tinha visto isso. Então, estão certos 2 e 4, letra B. De beijos. Feliz Natal, crianças. Que a gente não se encontra antes do Natal. A gente se encontra ali na semaninha entre o Natal e o Ano Novo. O Rubão já mandou o horário da semana entre o Natal e o Ano Novo para vocês? Não? Ele só mencionou que, tipo, vai ter alguns dias de aulas. Eu acho que é dia 27, 28 e 29, não sei exatamente. Isso, são 3 dias. Eu vou estar na terça. Eu não sei direitinho como que é. Ele me perguntou se eu podia estar na terça. Ele vai mandar lá o horário para vocês. Por enquanto, eu estou na terça. Na verdade, eu falei para ele que eu podia segunda, terça e quarta. Então, ele deve ficar julgando meu nome para um lado e para o outro para conseguir fechar o horário. Mas a gente se encontra entre o Natal e o Ano Novo, então eu não vou desejar Feliz Ano Novo, só Feliz Natal. Um ótimo Natal para vocês e para a família. Um grande beijo. E a gente se encontra depois do Natal. Beleza? Beleza, professor. Obrigadão e Feliz Natal. Imagina, obrigado a vocês. E deu 1%, eu sei que você vai sentir minha hein? falta. Vou sentir. Me manda um WhatsApp de Feliz Natal, para matar saudades. Beleza. Gente, agora ciumento, eu também quero, gritou lá da cozinha. Então vocês vão ter que mandar mensagem para nós dois. Gente, um Feliz Natal para todos vocês, para a família de vocês, que seja um dia muito gostoso e proveitoso para todos. Eu prometo que assim que eu tiver um pouquinho mais de bateria aqui, eu mando os PDFs da aula, porque 1% eu não vou conseguir nem mexer aqui, que vai zoar o bagulho. A hora que eu vou desligar aqui um pouquinho, a hora que carregar, eu mando o PDF para vocês, tá bom? Gente, beijos, Feliz Natal, uma ótima ceia aí para vocês e para a família. Cuidado com o isolamento social, não vão abusar, né? Só porque é festas. E a gente se encontra entre o Natal e o Ano Novo, tá bom? Até mais, Beleza. gente. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Bom final de semana também. Tchau, tchau. Para vocês também. Até.